Paz do Senhor Jesus. Meu nome é Jair Lopes. Eu quero mais uma vez poder contar com a tua presença nesse momento para mais uma aula de Escola Bíblica Dominical. Pois bem, só relembrando que nós estamos na nossa hoje aula de número 11 falando sobre a revista da EBD que tem como tema Tempo de Conquista. E a nossa aula hoje, ela fala de um tema bem sugestivo que vai dizer uma herança conquistada pela fé. Hoje nós trabalharemos o tema acerca da herança. Até aqui nós falamos da conquista de Israel, conquistando o território dos cananeus, estavam conquistando as terras. E depois dessas conquistas, o que veio acontecer? Bom, nós vamos ler o tópico de base da nossa lição para nós entendermos o que aconteceu da agora para frente, para nós entendermos a nossa lição de hoje. Josué capítulo de número 14, se você puder, pegue a sua Bíblia, vamos ler Josué capítulo de número 14, a partir do versículo de número 6. E diz assim o texto: Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, e eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Bom, essa lição de hoje, ela vai falar sobre a divisão das terras. Na verdade, a gente vai entender que Deus chama Josué para uma conversa e vai explicar para ele, vai dizer para ele, capítulo de número 13 de Josué, vai dizer assim: Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou a possuir. Deus chamou Josué para uma conversa e disse para Josué: Josué, você já está velho e é tempo de dividir as terras. Na verdade, todo o território que Deus havia determinado ainda não havia sido conquistado. Todavia, Deus pediu para Josué que dividisse a terra. Por quê? Deus queria que ele dividisse a terra para que o povo não cobiçasse terras das quais Deus não havia prometido, daquelas que Moisés havia falado. Deus também não queria que o povo, na verdade, um pegasse a herança do outro. Então o que Deus fez? Chamou Josué: Josué, vamos dividir as terras. E interessante é que uma parte do território não havia sido conquistada ainda, mas Deus chamou Josué e eles lançaram a sorte através de sorteio e foram dividindo as terras. E até mesmo as terras que ainda não haviam sido conquistadas, elas já foram divididas. Ou seja, antes que a conquistassem, Deus já havia determinado para uma das tribos. Foram divididos em 12 tribos e cada um pegou a sua parte. E você? Deixa eu te perguntar uma coisa, você tem herança? A Bíblia vai nos dizer que os filhos são herança do Senhor. Então, dividindo as terras, nós vamos falar primeiramente do Reino Sul. Para quem ficou a parte do Reino Sul? A parte do Sul, na verdade, foram entregue para Judá. E se você se lembra que, conforme nós lemos, falando sobre Judá, a Bíblia vai nos dizer que no meio dos moradores de Judá, quem era o representante da tribo de Judá? Calebe. Calebe é o grande representante de Judá. O interessante é que antes do sorteio, antes de sortear as terras, o que Calebe faz? Calebe chega para Josué: Josué, você se lembra? Isso refere-se a Números capítulo de número 13,
que vai falar de quando os espias visitam a terra. Então Caleb ressalta para Josué: Josué, você lembra que o Senhor me deu a terra aonde os gigantes moram? Então, antes que fizesse o sorteio, Caleb já se lembrou da promessa. E o interessante é que quantos anos Caleb tinha? 85 anos Caleb tinha. E ele resolveu pedir a terra de quem eram os moradores? Os filhos de Anak. 3 gigantes moravam naquela terra. Mas isso não foi impedimento para quê? Para que Caleb se recusasse ou olhasse para a sua idade e resolvesse não querer mais a promessa. Mas ele se apegou na promessa. Olha, Josué, Deus me deu aquela terra e eu quero aquela terra. Quando sai o sorteio, o interessante é que Hebron é a cidade, a região que rodeava o monte. E no sorteio, a cidade de Hebron ficou também para Caleb. Mas Caleb resolveu expelir os moradores das montanhas, os filhos de Anak. Ele, herdando aquela terra, se levantou e derrotou os gigantes. E eu paro um momento aqui para te falar uma coisa. Quais os gigantes que você tem que enfrentar? Você tem enfrentado os seus gigantes? Se você observar Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 17, vai falar ali por volta do versículo de número 16, a Bíblia diz que um gigante afrontava Israel. Já havia 40 dias, por nome de Golias. Ele vinha e afrontava Israel durante 40 dias. E naquela época Saul reinava, Saul era o rei. E quem haveria de enfrentar o gigante? Saul. Só que Saul não saiu para enfrentar o gigante. E durante 40 dias o gigante vem subindo, afrontando Israel. Mas Saul não sai para enfrentar o gigante. Até que aparece Davi para enfrentar e se coloca em posição para enfrentar o gigante. Quem tinha que enfrentar o gigante era Saul. Só que ele teve medo. Enquanto ele teve medo, a cada dia o gigante Golias de Gate a cada dia se aproximava mais do arraial dos filhos do Israel. E eu quero te fazer uma colocação aqui. Quanto mais demorarmos para enfrentar os nossos gigantes, mais ele vai se aproximar de nós. A cada dia ele vai aparecer maior. A cada dia vão aumentar os nossos medos. Então não deixe os gigantes crescerem. Levante-se e mate seu gigante. Não deixe os medos te dominarem. Faça como Caleb. Não foi a idade. Ele não se deixou tomar pelo medo ou pela insegurança de não conseguir. Mas creu numa promessa que Deus tinha dado à terra. Então ele foi e a possuiu. Ainda olhando para o Reino Sul, ainda lembrando de Caleb, algo interessante é que naquela herança também havia a cidade de Debir. Qual a colocação que Caleb fez? Que aquele que fosse lá e derrotasse aqueles moradores, ele lhe concederia a sua filha como esposa. A Bíblia diz que Otoniel se levantou e pleiteou e derrotou aquela cidade. Fazendo isso, o que aconteceu? Receberam herança. Terra seca foram o que receberam. E sua filha se levantou e falou com ele. E ele lhe deu terras com fontes, com águas. E aqui aprendemos mais uma coisa, uma necessidade de lutarmos, de insistirmos pelos nossos objetivos, para que venhamos ter isso. Partindo para o Reino Norte, quem vai receber o Reino Norte? A Bíblia vai nos dizer, por volta do capítulo 17, que o Reino Norte vai ficar, ou melhor, 17, 16, vai ficar com os filhos de José. Só que essa região aí, onde Efraim e Manassés, que são os filhos de José, vão herdar, que é a parte do norte, que é ali próximo da cidade de Ai, ali mais ou menos próximo das margens do leste do Jordão, eles herdam a sua terra. E algo nos chama a atenção é que, recebendo a terra, eles são numerosos. Só que eles chegam para Josué e dizem: Josué, nós somos numerosos. A terra que você nos deu é pequena, como se estivesse. E Josué entendeu que eles estavam murmurando.
Só que, se nós observarmos em Josué capítulo 16, versículo de número 10, a Bíblia vai nos dizer que havia naquele meio daquele território, uma cidade que ainda não havia sido conquistada, por nome Gesser. E Josué chegou e disse, olha, como vocês se dizem tão numerosos, subam até os montes e lá expilam os moradores de Gesser, para que a sua terra seja aumentada. Eles, todavia, não expeliram os moradores de Gesser. Se acomodaram com a situação. E a Bíblia vai nos dizer em Josué capítulo de número 23, versículo de número 13, que lá na frente, esses moradores vieram causar problema para essa tribo. Existem coisas que nós não podemos adiar. Existem coisas que nós não podemos deixar para amanhã ou nos conformarmos com algumas situações. As tribos de Manassés e Efraim se conformaram com aqueles moradores ali no meio. Se conformaram com aquela situação. E não se levantaram para alargar a sua tenda. Eram para ter um território maior. Todavia se acomodaram. Não se acomode. Lute pelos seus ideais. Você é jovem, você tem força. Lute por aquilo que você almeja, por aquilo que você projeta, por aquilo que você sonha. Não se curve diante das circunstâncias contrárias, mas faça do obstáculo, faça do desafio um incentivo para que você possa crescer naquilo, ou para que te sirva de experiência. Seja corajoso. Essa foi a mensagem de Josué para a tribo de Manassés junto com Efraim. Olha, sejam corajosos, se levantem e alarguem as suas tendas. E é isso que serve para nós hoje. Seja corajoso. Você recebeu 5 talentos? Granjeie, faça deles 10. Eu só recebi 1. Ei, não enterre o seu talento. Não tenha medo de perdê-lo. Granjeie. Multiplique. Depois de ter dividido essas terras, existia um território que ainda não havia sido alcançado, conquistado. Esse território foi dividido entre as outras 7 tribos que ficaram. Mas mesmo na divisão, mesmo não tendo conquistado as terras, foi dividido e depois eles alcançaram vitória. Expeliram os moradores e dominaram toda a região. E vale lembrar ainda algo muito interessante, é que a tribo de Dan é uma tribo pequena. E observando que eles receberam uma porção de terra e para eles também era pequena. Mas o que aconteceu? Junto com essas terras havia os moradores, uma cidade chamada Lecém. Eles se levantaram e expeliram os moradores e conquistaram aquele lugar. Exemplo para nós. Não nos conformarmos, mas sim nos levantarmos e alargarmos a nossa tenda. Deus não te chamou para ficar parado. Deus não te chamou para que você se curve diante de um problema, mas para que você se levante. Porque Deus, ele tem um projeto maravilhoso para as nossas vidas. Deus, ele tem coisas grandes para nós. Mas a conquista dessas coisas depende de nós. Tá. Algo interessante é que depois de todas essas conquistas, depois de o povo ter conquistado tudo, a Bíblia vai nos dizer que os moradores de Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés, eles já tinham, desde o princípio, quando eles estavam antes do Jordão, Moisés já havia determinado que essa região era para essas tribos, mas eles atravessaram o Jordão e continuaram com Josué, ajudando os seus irmãos, as outras tribos, a conquistarem a terra. Só que chegou o período que terminou a conquista e Josué os chamou e disse, olha, voltem para o seu território, mas não se esqueçam, guardem os mandamentos, observem a lei do Senhor. E por último, para quem ficou, a Bíblia vai nos dizer que também havia mais uma herança, a herança de Josué. Josué herdou uma terra linda, só que
ele teve que reedificar toda a cidade. Se nós observarmos, talvez você olhe, não, mas a recompensa de Josué devia ser muito, muito, muito boa. É que, na verdade, a nossa maior recompensa ela não está na terra, ela está no céu. A Bíblia nos ensina a acumular tesouros no céu. Mateus capítulo de número 5, versículo 19, fala, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem a consomem. Ajunteis tesouro no céu. A Bíblia fala, de onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Às vezes nós colocamos nosso coração nas coisas da terra, nas conquistas da terra. Esquecemos de acumular tesouros no céu. Eu quero concluir essa lição ainda com uma história para nós entendermos um pouco de herança. Um certo jovem, já na sua idade, na sua mocidade, por volta dos seus 20 anos, acabou de casar com uma moça e o sonho do casal era fazer missão. Acabaram de casar, saíram para a missão na África. E lá passaram como missionários a vida inteira. No final da sua vida, já bem velhos, eles retornam para o Brasil. E quando eles estão retornando de avião para o Brasil, quando o avião pousa, eles estão esperando que pessoas estejam ali para contemplá-los, para aplaudi-los, para levá-los para um lugar de destaque. E de repente, quando eles saem, lá estão os jornais, um monte de repórter, e eles vão saindo de repente. Quando eles estão saindo, os repórteres chegam para um homem que estava à frente e começam a entrevistá-lo. Era um grande caçador. E esse grande caçador era um homem de destaque. E todos aqueles repórteres, toda aquela comissão que estava lá para receber, era para aquele grande homem. E não para os missionários. Os missionários foram sozinhos, caminhando sozinhos, com dificuldade, até que chegaram à sua casa, a qual eles tinham deixado há muitos anos. Depois de um longo dia de trabalho, terminaram de limpar a sua casa. O homem, o missionário, saiu para dar uma volta, e uma volta de revolta. Por quê? Porque ninguém havia saído para encontrá-los, para agradecê-los. E depois de alguns tempo, ele volta e ainda continua reclamando para sua mulher. Mas como pode? Ninguém veio receber. Ninguém veio nos homenagear, falar nada para nós. De repente, a mulher se levanta, a missionária se levanta e diz, você sabe por quê, meu bem? É porque a nossa casa, a nossa recompensa não está aqui. Ela está no céu. A nossa herança não está no céu. Não busque aplausos. Não busque elogios. Não fique esperando isso nada de ninguém. Porque o maior tesouro, a maior recompensa vem de Deus. Deus é a nossa maior herança. Deus é a nossa maior recompensa. Planeje. Por fé, vença as batalhas. Por fé, como diz o tema da lição, conquiste as coisas, mas não espere agradecimentos nessa terra. O seu foco, que o meu foco esteja no céu. Não adianta ganharmos tudo aqui, perdermos a vida eterna. O nosso foco é morar no céu. E assim eu agradeço esse momento que passamos juntos. Se foi bênção para você, compartilhe, divide com pessoas e assista as demais aulas em nosso canal. Obrigado pela tua presença. E assim eu oro e agradeço por esse período. Soberano e Altíssimo Deus, obrigado pelas vidas que assistiram, papai, esse vídeo. Obrigado pelas vidas que estão conosco, meu Pai, em todo esse trimestre. Papai querido, abençoa cada um, Pai, e dá discernimento para que possa, Pai, valorizar, meu Pai, as tuas coisas, Senhor Deus, para que possa valorizar, Papai, os teus projetos, Pai, para que possam andar dentro da sua vontade. Assim eu oro e agradeço por tudo que tem feito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado.